Olha, e os ministérios públicos, tanto estadual como federal, recomendam ao governador João Azevedo o cancelamento do carnaval. Olha, em contrapartida, o comércio está otimista porque pode usar o período para aquecer as vendas ao vivo. Thaisa Aureliano, boa tarde, Thaisa. É com você. Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Olá, Vinícius. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Rota da Notícia. Como você falou, né, essa decisão, se realmente ela vier em decreto, vai favorecer muito os lojistas, né? O comércio vai ficar aberto normalmente e vai ter, provavelmente, mais pessoas circulando nas nossas ruas do centro da cidade, principalmente porque os servidores públicos vão trabalhar normalmente. Eles já que não vão poder ter o ponto facultativo, muitos vão ficar aqui na cidade, vão evitar viajar e participar de festas, inclusive festas dessas que também não devem funcionar nesse período. Eu converso agora com o Sérgio Miranda, ele que é vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da Paraíba. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. É um ponto positivo, né, esse decreto, se ele vier a ser publicado ainda hoje. Sem dúvida, o comércio ainda está em recuperação, a pandemia fechou praticamente o comércio no ano 2020 todo. Boa parte do comércio ainda em 21 ficou fechado também, bares e restaurantes. E a gente acredita que essa é uma atitude que o governo do estado e a prefeitura tome que ajude a reação do comércio em si, né? Não existe feriado nessas datas, o que existia era um ponto facultativo da prefeitura e do estado, desobrigando os funcionários públicos a trabalharem nesses dias, né? Para o comércio nunca foi feriado. Então, com a quebra do ponto facultativo, acreditamos que a população vai ficar em suas residências, sem viagem, né, sem aglomerações, e o comércio vai abrir normalmente para faturar esses dias, para ver se a gente consegue dar uma erguida, pelo menos esse ano agora, uma recuperada em relação às perdas do tempo do Covid. Mas antes da pandemia, algumas lojas fechavam nesse período, né? Por que isso acontecia, já que não era um feriado? Apesar de não ser feriado, com o ponto facultativo, a cidade ficava vazia. O ponto facultativo, digamos assim, facilitava a população viajar, né, e sair da capital. Ou ia para o interior ou ia para as praias. Com isso, o comércio ficava vazio e era um custo sem faturamento. A gente não conseguia faturar nesse período. Com a quebra do ponto facultativo, é um ponto positivo para o comércio vai faturar, a população vai vir para as ruas e o comércio está pronto para atender com todas as precauções do Covid. A orientação da CDL é que os lojistas abram seus estabelecimentos nesses dias. Vai precisar pagar algum adicional para os funcionários? Não. Como não existe feriado, não há acréscimo nenhum para o lojista, não há feriado ou folga posterior para compensar esse dia, né? Não tem que pagar nada e não há compensação de folga para dias à frente, no caso. Então, o comércio pode abrir com tranquilidade, sem custo adicional nenhum, né? E para atender a população. Por conta desses festejos, né, carnavalescos cancelados, as lojas que trabalham com produtos de época, elas deixaram de investir um pouco nesses itens, já que provavelmente não se tem consumidor nesse período? Sim, exatamente. Desde 2020 ficou encalhado, digamos assim, muita coisa, porque já em 2020 já tinha o problema do Covid, apesar do carnaval, muita gente já se precaveu. Então, o que sobrou de 2020 partiu para 2021. Ninguém comprou artigos carnavalescos nesse período. E esse ano também, com certeza, os empresários não investiram nisso. O caso é sério, todo mundo sabe o quanto é sério isso. E vai ser um grande acerto do Estado e da Prefeitura quebrar esse ponto facultativo. Vai evitar aglomerações. Este ponto de venda de artigos carnavalescos vai ser prejudicado, mas em compensação todo o comércio vai ser beneficiado.
E muito obrigada pela sua participação. Então, Vinícius, a gente fica aí no aguardo da publicação desse decreto estadual, que tem, então, essa previsão de ser divulgado ainda hoje. É com você. Olha, pessoal, essa medida de não ter carnaval, eu aprovo e assino embaixo. Não é momento para carnaval. O que nós temos que reforçar é a atividade comercial, que gera emprego e renda. E a vacinação para que as pessoas possam... Eu tenho uma boa notícia do seguinte fato: eu tenho amigos e amigas que trabalham em unidades de saúde aqui de João Pessoa, Bahia e Santa Rita. Eles me disseram hoje, eu perguntei, liguei para 3, que caiu, ou seja, diminuiu em quase 70% a ida de pessoas para fazer o teste Covid. E outro fato que reforça essa minha tese é que na Epitácio tem várias farmácias, pode prestar atenção, com tendas instaladas para o teste Covid. E eu passei de manhã também, não tinha quase ninguém. Ou seja, que está diminuindo, graças a Deus, né? Não é para relaxar a vacinação, mas ao contrário, a vacinação até aumentou, né? Mas assim, o contágio parece que já chegou no pico. É o que eu entendo aqui em João Pessoa. Então, comércio aberto, gera emprego, gera renda. Vai ter o sábado, o domingo. Quem quiser brincar em casa, brinca, pula, né? Chama os amigos. E mais coisa muito restrita. O que não pode é esse carnaval de rua nesse momento. Se transfere para o meio do ano, transfere para outra data. Não é aquele carnaval tradição que é muito bonito, não é? O Rio de Janeiro parece que vai ser assim também. O momento é de reforçar a atividade que gera emprego e gera renda, né? Há muitas pessoas desempregadas, o comércio ainda não se recuperou, quase 2 anos aí de comércio funcionando a meia bomba, né? Pessoal, eu sinceramente... Ô Daia, eu queria também, eu vou pedir a vocês, nós vamos falar de Juan Macari agora, mas tem outros 2 foragidos que nós devíamos botar a foto dele aqui. No caso do assassino já condenado, o que matou 2 mulheres e estuprou várias em Queimadas, aquele que saiu pela porta lá